Do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, vamos continuar esse tema extraordinário, imersão. Parte 3. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vendo que a fé se apropria, toma posse, recebe o que já foi derramado no Espírito. E do Espírito se derramará para a alma, para que tenhamos entendimento, revelação. O que vemos é apresentar o vosso corpo em sacrifício. Está vendo a batalha? Apresentar o corpo em sacrifício, seja na meditação da palavra, no jejum, na oração em línguas, no estar junto com irmãos, investindo seu tempo. Isso é um sacrifício porque a carne é preguiçosa, distraída e tem outras ambições. Portanto, esse sacrifício vivo, santo e agradável, debaixo do sangue de Jesus, humildemente, não se gloriando nessa entrega, e também no Espírito, para que possamos fazer com fé. Então essa consagração diária, essa entrega, tem uma mão dupla. À medida em que eu e você vamos nos entregando, Deus vai encontrando cada vez mais espaço para nos restaurar. Então a nossa fé vai sendo liberta, fortalecida, para escapar da incredulidade e também nossa alma do pecado. Vamos ficando esclarecidos e sábios. Essa entrega, então, é tudo que o diabo mais teme e tenta interromper. Porque o inimigo sabe que a única maneira de nos destruir é com engano, é com mentira e com ignorância. Ignorância não é estupidez, é falta de conhecimento. Quando falamos, queridos e amados irmãos, quando falamos aqui que o sacrifício vivo é oferecer o seu corpo, então quem vai ler a Bíblia é você. Quem vai orar, quem vai jejuar, buscar Deus de madrugada é você. Sacrifício vivo, porque isto é uma violência contra a preguiça, as distrações. A carne quer se envolver com coisas fúteis, assistir programas inúteis que não produzem fé, investir o seu tempo, esses 1.440 minutos diários, em joguinhos inúteis, em conversas furadas. O inimigo procura encher a pessoa, empanturrar a pessoa de distrações, ambições e atividades que a mantenha longe desse sacrifício vivo, inteligente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Portanto, tudo que puder substituir a palavra, o inimigo tentará desesperadamente para interromper o processo. Para ele é muito precioso um culto que faltamos, uma leitura bíblica que nós desprezamos, um áudio que não ouvimos, porque isso é um atraso. Deus trabalha através da nossa entrega para nos esclarecer, e quanto mais imerso, mais entregues estamos e mais revelação recebemos. Vemos então que a captação de recursos é importante, como um celular que está conectado ao carregador, está recebendo recursos, está captando recursos, ficará com a bateria cheia. Captação de recursos é tudo que o diabo mais teme, porque se captarmos recurso, revelação, ânimo, nós liberaremos recurso. Veja, os recursos estão disponíveis. Em Cristo já foi disponibilizada a cura, a provisão, a prosperidade, a sabedoria, os dons. Tudo foi disponibilizado. Mas a graça nos salva através da fé. Tudo que a graça oferece, a fé aprende a receber.
A graça não opera independente. A graça opera através desta imersão. Ou seja, o que nós vemos é que a fé aprende a captar os recursos disponíveis no espírito e transformá-los em semente no visível, regalo. Isto aí é realmente revelação no espírito. Aprender a cooperar com Deus. Então, nós vamos começando a semear no espírito, perseverar no espírito, a renunciar às ervas daninhas, raposinhas, pedregulhos, tudo que estava impedindo a semente de germinar. A nossa terra vai ficando uma terra boa, pois era terra ruim. De maneira que a semente vai encontrando cada vez mais espaço e oportunidade para germinar e brotar. O fruto é paz, prosperidade, unção, revelação, crescimento, frutificação. E essa parceria, aonde Deus derramou lá na cruz do Calvário sobre nós tudo o que precisamos, agora tem a ver com esta postura. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vocês. Esta postura, ela é combatida extraordinariamente. Você pode notar que você pode ler qualquer livro sem nenhuma oposição. Mas se você disser, eu vou ouvir um áudio, eu vou meditar na palavra, eu vou orar, todas as trevas, o mundo da carne e o diabo, tentará te dissuadir com preguiça, distrações, porque o inimigo sabe que a captação de recursos é a única coisa que falta. Os recursos são transbordantes e foram derramados sobre nós. Mas para ser percebidos e liberados, precisa de uma postura nossa de apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso não pelo esforço na carne do desespero, mas o sacrifício santo, vivo, santo e agradável fala de em Cristo, no Espírito, com Deus, para a glória de Deus. Aqui o que nós estamos falando, nesta série chamada Imersão, é que o inimigo não quer que paremos e renovemos as nossas forças. Em Isaías 40:31 diz aquele que para na presença do Senhor renovará as suas forças. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas estão no turbilhão, hiperativas, né? Para lá e para cá, não é, meus irmãos? Então o que o inimigo teme? Que você pare. A Bíblia diz que os loucos não pararão diante dessa palavra. Você vê como o homem, todos nós temos 1440 minutos por dia. Mas poucos são aqueles que param diante dessa palavra o tempo necessário para que essa palavra renove a nossa mente. Então nós podemos ver 3 pontos aqui. Apresentando o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Deus renovando a nossa mente. E aí conseguimos o que, irmãos? Experimentar. Finalmente, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que estamos vendo é um sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Para com que experimentamos a vontade boa, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, meus amados irmãos. Essa série Imersão tem sido uma bênção, onde Deus nos incentiva, mas Ele não nos força, Ele não impõe, Ele propõe. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Se voluntariamente cooperarmos no processo, nós conseguiremos captar os recursos necessários para percebermos e manifestarmos o que está disponibilizado. Percebermos, conhecereis a verdade vos libertará. Revelação e liberação dos recursos invisíveis. Isso dará substância no visível. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu os filhos dos homens. Salmo 115:16. Queridos, você que está aqui, saiba que nós nascemos separados de Deus, mortos em delitos e pecados, escravos muitas vezes de ataques, né? Ataques na saúde, nas finanças, na família, na alma. E agora ficaremos cada vez mais fortes à medida em que nós entramos nessa imersão da revelação. Veja só. Nós não podemos ter este ânimo senão pelo milagre da graça.
até mesmo este ânimo para se entregar, essa constância, essa capacidade de ser firme e constante não vem da carne. Deve ser buscado. João 3,27 diz que o homem não tem nada se não for recebido do céu. Diga, Senhor, me motiva extraordinariamente para estar nessa imersão. Me dá essa disciplina e essa motivação para eu me entregar a ponto de o Senhor renovar minha mente. Me ajude, porque o que eu mais amo, né, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que eu mais amo é o que eu mais invisto: tempo, atenção, dinheiro. Aqui o que nós vemos, queridos, que a preciosidade da oferta de uma vida transbordante é desprezada por bilhões de pessoas. Deus tem uma vida livre desde que Cristo morreu e ressuscitou. Mas esse tesouro escondido num campo só pode ser percebido no Espírito se apresentarmos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. O inimigo tenta fazer absurdo, parecer absurdo. Ele tenta dizer, não, isso é em vão, oração, jejum, isso não vai trazer saúde para o teu corpo. Esse negócio de ficar aí junto com os irmãos meditando na palavra não vai te trazer dinheiro. Ele procura colocar em descrédito esse apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. Porque sem apresentar o vosso corpo, você não tem a mente transformada. Sem a mente transformada, você não experimenta a vontade de Deus e o tempo vai passando. Deus esperando em você e você esperando em Deus. Você não apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Deus não consegue renovar a tua mente e você não experimenta a vida nova que você ganhou. E o inimigo fica dando risada, distraindo o crente morno com esportes violentos, filmes, novelas, músicas do mundo, sensualidade, pornografia na internet, mágoa, distraindo o homem no pecado. É um anzol com uma isca que a carne parece bom, né? Caminhos que ao homem parece bom, mas seu fim é morte. O inimigo tenta oferecer esse lixo emocional, chamando o homem para a impureza, para a preocupação, para a mágoa, para a preguiça. Convidando o homem para anestesiá-lo, ao invés dele simplesmente apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De forma que muitos cristãos sabem da necessidade urgente de apresentar o vosso corpo em sacrifícios vivos, santo e agradável. Até podem pregar sobre isso. Mas a questão é que eles não estão fazendo isso. Estão mornos, misturados com os ídolos, com o coração sujo. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E por não se limparem, por não renunciarem àquilo que é das trevas, estão contaminados. E contaminados não percebem a vida boa, perfeita e agradável. Porque a frequência da sujeira de Beelzebu, Deus das moscas, faz com que o homem seja cegado. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento. Enquanto o justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, aquele que dá brecha para Satanás jaz em trevas, engano, e não consegue experimentar a vida boa, perfeita e agradável. Aqui, o inimigo promete: olha, você precisa de sexo fora do casamento. Olha, você precisa fazer sexo com pessoa do mesmo sexo. Olha, você que é mulher, você precisa de carinho de outra mulher. Olha, você precisa de amigos que te elogiem. Olha, você precisa de mais dinheiro. Olha, você precisa fazer hora extra. Olha, você precisa assistir um pouco de filmes sensuais ou violentos. Olha, você precisa de esportes violentos e torcer para o time do seu coração, envolver-se em joguinhos de videogame. Olha, você precisa pensar a respeito, preocupação e ansiedade. Então o inimigo tem as suas avenidas, seus becos sem saídas. E os homens navegam por este caminho e não entram neste caminho aqui. Apresente o vosso corpo em sacrifício santo, vivo, agradável. E aí você terá a tua mente renovada e vai experimentar finalmente, como poucos. Só Josué e Caleb experimentou lá no deserto de 1 milhão. Só Josué e Caleb experimentou. E você vai experimentar. Você vai conseguir perceber e manifestar, cooperar com Deus. Você vai aprender a cooperar com Deus. E aí Deus vai poder dar substância no visível. Aquilo que todos os carnais e desconcertados têm como promessa,
você vai ter como presença visível. Isso é uma batalha. O combate da fé requer uma resposta inteligente da nossa parte. E as pessoas deixam o tempo passar, e o tempo está passando, e elas não saem do seu casulo satânico. Estão ali vivendo uma vida sem apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. De forma que o processo está parado. E ela fica esperando em Deus, e Deus está esperando nela. E o processo está parado há anos. O que vemos sem dúvida é que essa resposta é assim. Em Mateus capítulo 7, versículo 23 e 24, aquele que ouve e pratica o que ouve é casa na rocha. E quando for atacado, não vai afundar, não vai desabar, não vai se abalar. Porque a casa está na rocha da palavra. Queridos, hoje vemos uma leitura bíblica superficial, uma oração muito rasa e um congregar muito esporádico. As pessoas não estão pegando firme como em Atos dos Apóstolos. Por isso eles estão se alimentando pouco. E a sua fé perde para a incredulidade. E isso, os corações continuam sujos, misturados com mundanismo, carnalidade, vaidade, pecado. De maneira que a sua vida está enroscada. E o inimigo está prendendo elas em coisas menores, para que ela não se entregue e não receba a vida boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para ela. Então o inimigo dá algo menor para tentar impedir a pessoa de alcançar revelação. E como é difícil alcançar revelação, é uma violência contra a carne. Vai ter que romper a zona de conforto, a preguiça. Não de forma fanática, mas peça para o Senhor. Senhor, me dê ânimo e sabedoria para captar recursos. Para, em vez de perder tempo com bobagem, estar em oração, intercessão, leitura bíblica, meditação na palavra. Como diz Salmo 1, alegria em meditar na palavra. E tudo que fizer prosperará. Enquanto o mundo está distraído com os presentinhos de Satanás, estamos em imersão. Estamos nos entregando a Deus para Ele sarar a nossa fé, abrir os nossos olhos, arrancar o pecado da nossa vida, porque é o pecado que nos impede de ver o amor de Deus e experimentar a herança. Isaías 59 diz que Deus não está cego, nem surdo, nem sua mão está encolhida, mas o pecado faz separação. Bem-aventurado os limpos de coração, porque percebe, irmãos. O homem que está com o coração sujo, ele está dentro da igreja e ele não percebe. Ele está orando e não percebe. Porque o pecado, ele cega o homem. Mas quando o homem se arrepende e confessa, ele começa a enxergar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Diga a Deus, se tem algo na minha vida que está me cegando, me ajuda a renunciar, eu confessar, eu abandonar. Porque Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa com a intenção de abandonar. Chame pecado de pecado, não tenha dó de pecado, não alise pecado. Não diga eu preciso desse pecado, eu gosto desse pecado, eu vou esconder esse pecado. Diga eu vou chamar esse pecado de pecado, eu vou lutar contra esse pecado, eu vou ter nojo desse pecado, eu vou abandonar esse pecado. E Deus vai ter misericórdia de você. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E humilde é aquele que está se arrependendo e se convertendo. Amados, essa é a terceira parte do tema imersão. Ouça elas várias vezes, porque não é apenas informação, há uma atmosfera aqui. Você pode ter certeza que há uma nutrição espiritual, uma revelação muito forte nesse estudo. E eu creio que através dele você vai receber força. Não é que você vai ter que mudar, mas essa palavra muda você enquanto você a ouve. Essa palavra, mesma que falou com Bartimeu e ele enxergou, é a mesma que Pedro falou e aquele aleijado andou. Essa palavra é nutritiva. Se você ouvir essa palavra como terra boa, você vai ver que você se torna o que está ouvindo. Você não tem que se tornar. Você se torna. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é milagrosa, ela é viva, ela é espírito vivificante. E se você ouve essa palavra com o coração humilde, quando vê, você está mudado milagrosamente de presente. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês às 23 horas para orar e meditar na palavra comigo. Vamos lá, meus irmãos. Tenha bom ânimo. Busca a palavra. Vamos lá, nessa imersão aí. Vamos imergir no oceano do Espírito. E vamos ficar cheios da revelação, da glória, da graça, da unção e da fé. E do fruto do Espírito Santo. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos que estão ao vivo e que virão no gravado aqui no Facebook, no WhatsApp e também no YouTube. Deus abençoe, pensa nisto e diga a Deus,
Eu vou tomar uma atitude. Vou transformar a minha fé em atitude. E vou oferecer o meu corpo como nunca antes fiz. Como nunca fiz. Eu vou oferecer o meu corpo como sacrifício santo, vivo, agradável. Eu vou me entregar. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu vou congregar mais. Eu vou meditar mais. E a minha vida vai se transformar numa vida boa, perfeita e agradável. Está com você agora. Agora está com você. Depende da tua resposta. Se você captar esse recurso, tudo que é teu virá provisível. Enquanto muitos mornos se contentam em ouvir falar, você vai experimentar. Mas é guerra. O diabo vai tentar de todas as maneiras para que você não pratique isto. O inimigo tem medo que você seja disciplinado e que você venha realmente usufruir essa vida e captar e manifestar o reino de Deus. Mas você vai conseguir. Em nome de Jesus.